Problema 5. Vamos ler o problema 5. Devido a um defeito de impressão, um livro de 600 páginas apresenta em branco todas as páginas cujos números são múltiplos de 3 ou de 4. Quantas páginas estão impressas? Então, ele está dizendo que esse livro tem páginas que não estão impressas. Quais são essas páginas? São aquelas que são múltiplos, cujo número da página é múltiplo de 3 ou múltiplo de 4. Bom, então nós temos que contar quais são essas páginas, né? E aí subtrair do total de 600. Vamos contar então os múltiplos de 3. Quantos múltiplos de 3 eu tenho, né? Entre 1 e 600, né? De 1 a 600. Quantos múltiplos de 3? Ora, de 1 a 600, nós temos... Como é que eu faço essa conta? Por exemplo, se você tivesse de 1 até 6, quantos múltiplos de 3 você teria? Teria o próprio 3 e teria o 6. Na verdade, você tem que fazer é contar os blocos, quantos blocos de 3. Ou seja, eu pego o 6 e divido por 3. Se fosse de 1 até 9, quantos múltiplos de 3 eu teria? Eu teria 3. 9 dividido por 3 dá 3. Eu vou ter o 3, o 6 e o 9. Então, tudo que eu tenho que fazer é 600, eu divido por 3. E obtenho 200. Fiz uma divisão direta aqui, né? 200 múltiplos... Ficou um pouquinho apertado aqui. Múltiplos de 3. Tá? Vamos escrever aqui de novo embaixo. Eu tenho 200 múltiplos de 3. Tá? Bom, quantos múltiplos de 4 eu vou ter? Eu vou fazer a mesma conta. Eu vou ter que fazer 600 dividido por 4 agora. Vamos fazer essas contas aqui do lado? Ó. Fazer assim. Ó. Deixa para fazer as contas aqui. Vou dividir 600 por 4. Para saber quantos múltiplos de 4. Não é isso? Que são múltiplos de 3 ou de 4? Bom, 1, 2, 20 por 4 dá 5. 0, abaixo esse 0. 150. Eu tenho 150 múltiplos de 4. Ah, então resolvi. Eu tenho 200 múltiplos de 3, 150 múltiplos de 4. É só isso. Quer dizer, 200 mais 150 dá 300. Opa, mas espera aí, tem um problema. Que alguém vai observar. O número 12, por exemplo, ele é múltiplo de 3 e é múltiplo de 4. Ele está sendo contado nessa quantidade e nessa. Na verdade, todos os múltiplos de 12 estão sendo contados aqui e aqui. Por que múltiplos de 12? Porque 12, os fatores de 12 são 3 e 4. Então, por exemplo, o 12, o 24, 24 é no múltiplo de 3 e é múltiplo de 4. Ele está sendo contado aqui e aqui. Então não basta eu só somar essa quantidade. Eu tenho que somar essa quantidade e subtrair daí os múltiplos de 12. Né? Então vamos ver quantos múltiplos de 12 eu tenho. Eu pego 600 e divido por 12. Eu obtenho 5, 0, 0, 50. Eu tenho 50 múltiplos de 12. Os múltiplos de 12, repito, são múltiplos de 3 e 4 simultaneamente. Tá? Então, quantos são as páginas... Eu vou usar essa informação agora aqui, né? Quantas são as páginas que estão em branco? Né? Porque a pergunta, vamos voltar à pergunta, é... Quantas páginas estão impressas? Então, vamos ver quantas páginas estão em branco. Páginas em branco. Nesse problema. Páginas em branco. Quer dizer, a quantidade de páginas em branco. Né? Vamos escrever aqui em cima. Quantidade de páginas em branco. Bom, o que eu faço? Eu vou somar a quantidade de páginas que são múltiplos de 3, que são 200, mais a quantidade são múltiplos de 4, 150, mas eu tenho que subtrair aquelas que são múltiplos de 12, porque elas estão sendo contadas, como eu disse, duas vezes, aqui e aqui. Então eu vou subtrair esses 50. Portanto, eu vou ter 200 mais 150, as 200 que são múltiplos de 3, 150 que são múltiplos de 4, e vou subtrair as 50 que são múltiplos de 12. Isso vai me dar quanto?
200 mais 150, 350. Menos 50 são 300 páginas em branco. Tá? Eu tenho 300 páginas em branco. Voltando à nossa pergunta. A pergunta é: quantas páginas estão impressas? Então, quantas páginas impressas? Quantidade de páginas impressas. Nós vamos ter quantas? Eu tinha 600, tenho 300 em branco. Portanto, eu tenho 300 páginas impressas. Tá certo? É a metade. Então, aqui está a resposta. Resposta, item D, 300 páginas impressas.